Começa agora o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos continuar em nossa peregrinação pelo livro do Êxodo e vamos encontrar Moisés recebendo o grande chamado de Deus na sarça ardente. E esse chamado também é para a sua vida. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Eu já estou aqui com os meus amigos para estudar com você a Palavra de Deus no programa de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, por estar conosco nesse momento tão especial em que paramos tudo aqui, não é, para ter esses momentos de estudo profundo na Palavra de Deus. Você sabe que a gente faz isso com esses pastores amigos que vêm aqui para uma temporada especial de estudo da lição da Escola Sabatina, que é o nosso guia de estudos. Aqui à minha esquerda, o amigo Luciano Borges. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, pastor Vinícius. Uma alegria estar aqui, realmente muito bom estudar a Bíblia junto aqui com vocês, estou bem entusiasmado. É bom ter você com a gente, Luciano. Obrigado. Aqui à minha direita, um amigo Esinaldo. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Vinícius. É uma alegria retornar aí para dar continuidade ao estudo do livro de Êxodo. É verdade. Também nosso amigo Felipe Mazotti. Bem-vindo, Felipe. Obrigado, Vini. É um prazer estar aqui com vocês, amigos. Vamos para a próxima semana, né? A última já foi muito legal e a gente quer ter um papo bem legal agora também. Vamos juntos. Esinaldo, você ora para a gente, por favor? Oremos. Amado Senhor, nós queremos lhe agradecer pela sua palavra. Estamos estudando ao longo desse trimestre o livro de Êxodo e queremos ter uma compreensão melhor, acima de tudo, da sua pessoa e do seu plano de salvação para nós. Amém. Oramos por todos aqueles que estão assistindo em casa, que estão assistindo esse programa, que acima de tudo a Tua palavra seja aberta em cada lar e cada um de nós cresçamos na vida espiritual e na comunhão com Jesus. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Luciano, uma palavra muito importante para nós que somos pastores é a palavra chamado, né? Embora essa palavra não se aplique apenas à experiência de um ministro do Evangelho, Deus tem um chamado para todas as pessoas, mas a realidade é que para um pastor isso é muito forte. Tanto para um pastor ou para qualquer outra pessoa que receba um chamado divino, isso muda completamente a vida da pessoa, né? Deus coloca para a pessoa uma nova perspectiva de vida. Eu queria que você refletisse um pouco sobre essa expressão e a conexão dela com a experiência de Moisés na sarça ardente. Ok. Realmente, chamado na nossa vida é algo que muda bastante, né? Nossa geografia, nossas amizades e tanta coisa assim. Mas não é diferente para a vida de toda pessoa, porque a gente acredita que Deus tem um propósito com cada um, tem um chamado para cada um. E quando a gente decide se identificar com esse chamado, com esse propósito, isso vai trazer mudanças na nossa vida. Existem pessoas que têm medo de mudança, mas as mudanças de Deus é sempre uma bênção na nossa vida e também para a gente ser uma bênção na vida das pessoas, né? Relembrando lá o chamado de Abraão, no caso. No caso de Moisés, a gente viu aqui que Deus mudou bastante, né? Esse último tempo da vida dele. O pastor Isnal tinha comentado, né, na semana passada, que depois ali que ele foge, né, do Egito, ele vai entrando assim, né, num anonimato, né, num esquecimento, mas aí aparece Deus, né, para chamá-lo e mudá-lo realmente. E o interessante que a lição comenta aqui, que Deus levou 80 anos, né, para deixar Moisés pronto e não achou tempo demais. Isso nos ensina alguma coisa sobre a paciência divina, né? Eu às vezes brinco com as pessoas, eu digo assim para as pessoas, olha, tenham paciência comigo, eu não estou pronto ainda. Deus continua trabalhando, né, na minha vida, no meu coração, mas a gente vai se identificando aí com esse chamado de Deus e fazendo aquilo que nós entendemos ser a vontade dele em cada etapa da vida. Estamos em obras, né? Estamos em obras. Estamos em obras. Agora, uma coisa muito interessante, Felipe, é que o chamado é divino, o ministério, na realidade, que Deus oferece para todo mundo, né, a oportunidade de ser, sempre está associado com uma vocação, que é o chamado. Esse chamado tem que ver com as habilidades naturais, com dotações, não é? Com coisas que Deus, a partir do Espírito Santo, coloca na vida de alguém e com necessidades, né?
Então, não existe ministério sem vocação e uma necessidade, pelo menos. E no caso de Moisés, Felipe, a necessidade, ela era urgente, né? Havia um clamor que subia da terra do Egito, havia uma necessidade profunda que precisava ser atendida. Deus ia agir, mas precisava de uma pessoa disposta para ser seu instrumento. Né? Não há dúvida. Esse aspecto, né, do chamado de Moisés, já para a nossa visão, né, tardiamente em sua vida, é interessante. Né? Na verdade, não só ele o chama somente com 80 anos, mas da perspectiva do texto bíblico, é só com 80 anos que ele pela primeira vez ouve Deus. O que é mais interessante ainda, porque não se trata de alguém que, pelo menos pelo texto, a gente tem detalhes do texto, né, que mostraria que ele foi ouvindo Deus de diversas maneiras. Não, no texto de Êxodo ele ouviu só com 80. A gente está tão acostumado com aquela expressão, né, que Deus falava com Veio Moisés, a minha palavra, né? do Senhor. Impressionante. Exato, é só a partir dos 80, porque ele 40 anos ele está ali com aquele problema com os egípcios e matando ali o rapaz que surrou o outro, né? E com 80 anos só, 40 anos depois, no deserto de Midian, é que ele se torna de fato aquele que ouve a voz de Deus. Então, alguns aspectos interessantes aqui. O primeiro é a desconstrução ali que Deus faz das expectativas pessoais dele sobre o que significava servir a Deus. Né? Até a gente conversava há pouco, né? Parece que ele age como um egípcio, né? O Vinícius mencionou isso, quando ele tenta responder ali. O pastor Esinaldo também, na nossa última conversa, semana passada, mencionou isso. A ideia de que Moisés ainda é um egípcio tentando resolver problemas de Deus, né? A Zípora, quando vê ele pela primeira vez, descreve como egípcio, ele se veste como egípcio. Exatamente, exato. Então, a ida para Midian é um período de desconstrução de quem ele um dia foi, para que ele possa se tornar algo que Deus, de fato, pode usar. Um segundo ponto interessante é que ele se une à experiência dos patriarcas, dos seus antepassados, se tornando, então, aquilo que os patriarcas foram. Pastores de ovelhas, retirados dos grandes centros, né, e vivendo uma vida simples. Então parece que é na simplicidade da vida que Deus pode chamar aquele que viria a ser o grande libertador. Né? Um terceiro ponto que eu acho interessante, isso a gente vê na transição do final do capítulo 2 para o começo do capítulo 3. Veja que interessante, verso 23 do capítulo 2 de Êxodo. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu, aquele, né, que perseguia Moisés. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. E o começo do capítulo 3, Moisés apacentava as ovelhas. É interessante, né? Parece que você tem um alinhamento entre a memória divina e o apacentar das ovelhas de Moisés. Deus lembra do povo, portanto, ele chama Moisés. É como se Moisés fosse uma extensão do chamado, extensão da memória de Deus. E essa memória que não é uma memória qualquer, o termo Zahar, que significa algo totalmente diferente da nossa percepção moderna, é um lembrar experiencial, é lembrar de alguém que você ama, é lembrar de alguém com quem você andou. Então Moisés é a materialização da memória divina pelo povo. Deus chamou Moisés, lembrou e chamou Moisés. Isso aqui é fantástico para nós, para o conceito de chamado. Muitas vezes aquilo que a gente espera de Deus, Deus na verdade quer que a gente haja na terra. O que a gente quer que Ele faça, Ele quer que a gente faça na terra. E ainda sobre esse verbo lembrar, se nós formos para o livro de Salmos, a gente vai perceber que o verbo lembrar está atrelado à questão da misericórdia divina. Ele lembrou-se o Senhor e tal, e teve misericórdia para com seus filhos. Ele lembrou-se e teve misericórdia. Então, assim, o ato de Deus se lembrar do povo foi um ato de misericórdia. Então, assim, a salvação divina, a salvação de Deus para com o povo é um ato de misericórdia. Em outras palavras, não há mérito algum no povo, não há mérito algum em Moisés. Por mais que ele estava sendo preparado, mas não há mérito algum em Moisés. Todo ato divino, melhor dizendo, todo ato em Êxodo é um ato divino. Isso é importante que a gente frise, justamente para a gente não cair no problema de salvação pelas obras, etc. É uma iniciativa divina. Melhor dizendo, é uma iniciativa divina. Que se manifesta na vida dos seres humanos. Que se manifesta na vida dos seres humanos. Exato. Eu acho, ainda enfatizo essa questão de Moisés se tornar um pastor, né? E além disso há outros elementos, porque ele sai do Egito. O Egito é uma terra fértil em função da presença do Nilo, um grande rio, dos maiores rios do mundo, né?
faz com que ali haja fertilidade. Isso tem implicações para aquela sociedade e na teologia daquela sociedade, que era levada a não depender de Deus, né? Porque havia, entre aspas, um Deus que provia para elas. Moisés vai para uma terra desértica. E ali no deserto ele vai aprender a depender de Deus, não tem rio, não tem nada, é o Deus que vai prover. Lá no Egito existiam grandes edificações, né? Inclusive os próprios israelitas foram usados para construir cidades ali. E esse é um elemento também que identifica no Gênesis os inimigos de Deus. Eles são construtores de cidades, né? Nimrod e outros mais, Caim, o primeiro, né? Enquanto que os israelitas, ou melhor, os patriarcas, eles são pastores de ovelhas, peregrinos. E Moisés vai se identificar com essa condição, que é a condição da peregrinação. Ele vai habitar em tendas, que é a condição peregrina original. Habita em tendas porque eu não sou daqui. Amanhã eu estou lá, depois eu estou lá porque eu não estou plantado, eu não estou enraizado aqui, porque eu aspiro uma terra distante. Então Deus vai tirando o Egito de dentro de Moisés durante esse período, desconstruindo aquela visão de mundo, né, enraizada na terra. Ele precisa se acostumar com a transitoriedade, Isso. que Demora. depois vai ser um problema para o povo. Sair do Egito foi fácil. Tirar o Egito deles que é a luta. E o resto do livro é isso. Você vê Deus tentando tirar o Egito do coração do povo. E onde Deus tira o Egito de dentro do coração do povo? No deserto. É interessante que se a gente avançar, estudar toda a Bíblia, a gente vai perceber que há uma teologia do deserto, se é que a gente pode chamar assim, né? Por exemplo, Deus leva Elias para o deserto, Deus leva Moisés para o deserto. O remanescente lá, o Apocalipse, é conduzido para o deserto. Jesus vai para o deserto. Há um texto interessante, eu quero ler aqui, Osés capítulo 2, verso 14, diz assim, ó, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. É certo que é um outro contexto, está falando da nação de Israel, mas é interessante o objetivo de Deus de levar o seu povo para o deserto, porque ali é um momento onde Deus vai nos despir do que é atrativo para o mundo e justamente vai nos falar ao coração. E quando você pensa em Moisés, né, o que está escrito dele lá em Hebreus, diz que ele ficou firme como aquele que vê o invisível. Exato. Onde ele aprendeu isso, né? Deserto. Esse período de deserto, essa intimidade com Deus, a ponto de, dali para frente, sempre ouvir, né, a voz de Deus. E a gente percebe que a aplicação é imediata, né, para nós. Estamos falando de Moisés, etc. e tal, mas sim, Deus tendo uma missão para nós, é fato que Deus vai nos conduzir para o deserto dessa vida, né, onde nós vamos aprender muitas lições de humildade, simplicidade sobre a missão de Deus. É um aspecto interessante sobre esse encontro de Moisés com Deus nesse período, ou ao final deste período de 40 anos no deserto, é que me parece que ele perde as amarras religiosas que faziam parte da experiência que ele teve no Egito. Deus aparece para ele numa sarça pegando fogo, que é um negócio super estranho na Bíblia, né? É uma sarça, um arbusto no deserto, que já é estranho por si só, e estava pegando fogo e não se consumia, né? Há um debate teológico enorme sobre o que significaria aí. O termo ali para sarça é o termo sané, né? Provavelmente a ideia aqui é indicar o Sinai, que seria o nome do monte, né? Porque aqui o texto diz que é em Horebe. Então, Horebe poderia ser uma região maior do que a do Monte Sinai, e dentro da região de Horebe, então ficava o Monte Sinai. Em alguns momentos mais à frente, o próprio Monte Sinai vai ser chamado de Monte Horebe, inclusive usando o plural, provavelmente para indicar os vários picos, as cordilheiras que tinham na região. É uma discussão enorme, inclusive, onde fica o Sinai, né? A gente acredita que tem um lá, onde a gente vai, né? Estivemos juntos, né, Vinícius, naquele local. Então, assim, onde que é o local? Mas, de qualquer maneira, o que nós percebemos aqui, parece que Deus, o inesperado acontece. E, para mim, esse é um ponto importante da visão do chamado dele, né? Ele está aberto ao inesperado. Até então ele conhecia uma religião onde as coisas aconteciam da mesma maneira, do mesmo jeito, previsível, pontuada por iconografia, ou seja, deuses que se manifestam de maneira bem previsível através dos ciclos da natureza, como no caso do Nilo, por exemplo, no Egito. Agora, esse é um Deus inesperado, que fala com ele de maneira inesperada, que encontra ele em momentos inesperados. Tem que ter fé, né? Tem que ter fé. E é muito similar à nossa vida.
É óbvio que toda religiosidade tem um seu aspecto objetivo, que é aquilo que nós, como comunidade, concordamos. A gente concorda em determinados tópicos e pilares da nossa fé, isso é muito importante. Só que há o aspecto subjetivo também, e esse aspecto subjetivo é tão importante quanto. Quando um dos dois pilares, seja o lado subjetivo ou o objetivo, é colocado acima do outro, exacerbado em relação ao outro, a gente tem uma religião manca. E parece que Deus estava tentando falar com ele, amigo, vem aqui. Sai um pouquinho aqui desse centro, entendeu? E fica um tempinho, e esse tempinho são 40 anos, né? Até você entender que eu preciso usar você. E o meu poder é o que vai lhe bastar para essa obra. Não é a sua habilidade, não é a sua educação egípcia, não é o seu diploma de Harvard da época que ele tinha, né? Não é nada disso. Mas é a sua habilidade e a sua disponibilidade em ser utilizado. É muito significativo que Deus está tirando o Egito de dentro do coração de Moisés. Você vê que ele vai replicar a experiência patriarcal mesmo. Ele vai encontrar sua esposa num poço, como Jacó havia encontrado, e ele mesmo narrou o que aconteceu. E ele vai encontrar uma esposa que é descendente de Abraão, porque é assim que os patriarcas se casam. Eles não se casam com as egípcias, nem com as cananitas, eles se casam com o clã, o parentesco. E Deus quer constituir um ministério integral, por isso vai dar uma esposa para ele. Onde? No deserto, porque é o local da dependência de Deus. Fazendo o quê? Sendo pastor de ovelhas, porque essa é a atividade do peregrino. Habitando em tendas, porque essa é a habitação do peregrino. Não é numa casa que você fixa na terra, porque você é dali. Você está vagueando. Por quê? Porque eles replicam, não os patriarcas no passado apenas, eles replicam Deus, porque Deus é um Deus peregrino. Porque Deus está em movimento, em direção às pessoas, para salvar as pessoas. Então, o que Moisés está fazendo na realidade é perder a capa egípcia, perder o paramento egípcio para se tornar semelhante ao próprio Jesus Cristo. E não é coincidência que o apóstolo João vai dizer que Jesus tabernaculou, ou seja, ele armou uma tenda aqui entre nós, porque ele peregrinou entre nós. Essa é a experiência de todo cristão. Então, nós precisamos permitir que o Egito seja tirado dentro de nós. Isso significa o quê? Que nós confiamos muito nas posses, nos nossos bens, na nossa capacidade, na nossa competência. Nós nos enraizamos nesse mundo, achamos que aqui é a realidade última. Está na hora de a gente fixar nossos olhos e a nossa atenção naquilo que é invisível, que é imaterial, que é intangível, mas que é a realidade real, que é aquela que é a realidade de Deus, né? Então, essa é a experiência que Deus quer conosco. Por isso que às vezes Ele permite problemas, dificuldades, para a gente sentir o incômodo de viver nesse mundo e pensar, nós não somos daqui, nós somos de lá. Nós vamos fazer um breve intervalo agora para a gente curtir a bênção do show do intervalo da Novo Tempo, para você tomar uma aguinha, mas não sai daí porque o Lições da Bíblia volta já já. Voltamos com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia, para continuar a estudar a Palavra de Deus com você. Para um pouquinho agora, que eu quero apresentar para você a edição especial da revista Esperança, Sem Tabus, e nós estamos tratando nessa revista sobre o tema da sexualidade. Essa revista foi preparada pela Darleide Alves, apresentadora do programa, de programas aqui na Novo Tempo, e certamente você a conhece, certamente você vai ser abençoado com essa revista. Entre outros temas aqui, a Darleide trabalha o conceito de que a sexualidade e o casamento refletem a imagem de Deus, especialmente o casamento, né? A imagem de Deus. Deus fez homem e mulher à sua imagem e semelhança. E a gente sabe que os ataques terríveis que Satanás tem feito contra Deus têm se concentrado na família. Por isso, tanto problema, tanta perversão, tantos lares desfeitos, não é? E a importância, portanto, de a gente ter os nossos lares fundamentados na Palavra de Deus, compreendendo todos os aspectos que envolvem a família, incluindo a questão da sexualidade. Então, eu quero recomendar muito que você tenha esse material e eu quero sugerir que você faça uma coisa agora. Para tudo que está fazendo, envie uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo na sua tela, peça essa revista que nós vamos enviar sem custo nenhum para você, porque esta revista é um oferecimento de Anjos da Esperança. Esinaldo, a gente estava conversando sobre essa questão do chamado de Deus a Moisés, né, que foi uma coisa muito forte ali na sarça ardente, e esse chamado aparece
de Deus, mas manifestado com a expressão anjo do Senhor. Vamos entender um pouco mais essa expressão? Vamos. Acho que precisamos entender, né? É possível que, ao ler a Bíblia, talvez a gente faça a seguinte pergunta: como identificar o anjo do Senhor? Que, na verdade, que é uma expressão que aparece com os seres que habitam com Deus também, os anjos. Salmos 34, 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livram. A pergunta é a seguinte: quem é aquele anjo e quem é esse anjo aqui? Vamos deixar que o próprio texto responda, tá? Se a gente for para Êxodo capítulo 3, é interessante, ó, aqui no verso 2, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Aí quando nós vamos, aí Moisés vai se aproximando e tal, quando vamos para o verso 4, vendo o Senhor, aí nós temos aqui as palavras em maiúsculo que nós bem sabemos que é o tetagrama, que é o nome sagrado. Então, a primeira vez é mencionado o anjo do Senhor, depois o próprio Senhor. E aí diz assim, que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça. Então, no versículo 2 fala o anjo no meio da sarça. E no verso 4 fala Deus do meio da sarça. Então, esse anjo do Senhor aqui é um título dado para Deus. Tá? Era um título dado para Deus. Então, como diferenciar? Quando esse título ocorre, o contexto nos mostra elementos de adoração em relação a esse anjo. E aí dá para a gente identificar com os demais anjos. A própria palavra anjo significa mensageiro. A palavra malach, né, no hebraico, significa mensageiro. Então, assim, os seres celestiais são mensageiros de Deus, e aqui nós bem sabemos que é a segunda pessoa da divindade, porque Jesus Cristo mesmo, ele vai ter o título de anjo do Senhor, e ele é o mensageiro por excelência. Então, nós temos esse elemento técnico aqui, representando a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de avançar um pouquinho mais, se assim me permite. Pois não. Tá? Aqui nos versos 7 a 8, quando o próprio Senhor, ele vai apresentar o plano salvífico dele para com Israel, no verso 6 ele diz assim: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É uma invocação aqui da própria aliança, que esse mesmo Deus estava afirmando, que na verdade havia firmado com os patriarcas e agora estaria preparando a nação de Israel para isso. Só que me chama a atenção é o verso 7 e 8. Diz assim, ó, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Aí vem a frase que eu gostaria de enfatizar, que é o verso 8. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios para fazê-lo subir. É interessante quando a gente combina um verbo com outro, né? Desci para fazê-lo subir. Aqui nós temos, de maneira assim, micro, uma representação do grande plano da redenção. Por isso que não é à toa que é o próprio Senhor Jesus Cristo, denominado como anjo do Senhor, que está esboçando o plano salvífico para Moisés. Porque futuramente, ele mesmo iria descer para fazer-nos subir, após operar a sua libertação na cruz do Calvário. Então esse anjo do Senhor, de acordo com todo esse contexto, com essas frases e com essas palavras técnicas aqui do plano, a gente percebe que esse anjo do Senhor é o Senhor Jesus Cristo, aquele que vai operar a salvação, a libertação pelo seu povo. É interessante que esse mesmo anjo, mais à frente, por ocasião da entrada da terra, quando Moisés, já falecido então, dá lugar à liderança de Josué, ele aparece a Josué. E aparece como o coordenador das tropas celestiais. Príncipe do exército. Exato. E ali a mesma coisa acontece. Tira as sandálias dos pés, porque o local em que estás é santo, né? E ele se vê diante desse anjo e então o adora, e esse anjo recebe a adoração. Exato. Então é bem claro que nós estamos falando aqui de um ser divino com alcunha divina, que recebe adoração e que a estimula, inclusive, dos seres humanos que entram em contato. E nesse aspecto a gente pode contrastar no Novo Testamento, né? Lá na revelação do Apocalipse, quando, né, João não é permitido reverenciar o anjo, né? Exato. É interessante isso aqui. Adora. Lá em Josué e aqui em Êxodo há um anjo que permite ser adorado. Lá em Apocalipse há um anjo que não permite ser adorado. Então a gente percebe a diferença, por mais que tenham os mesmos títulos, mas a gente percebe a diferença aqui. Isso é importante, porque assim, na teologia popular, né, existiria uma espécie de angelologia no texto bíblico, né, uma seriação ou hierarquização dos anjos, a partir, em especial, a gente ouve bastante pelo número de asas dele, né? Então tem o de 2, o de 4 e o de 6, né? E dependendo da patente ali, ele é mais forte. Mas você não tem no texto bíblico isso, esse é o ponto.
Você pode procurar na sua Bíblia e você vai perceber que não tem nenhum anjo com 2 asas na Bíblia. Exato. Toda vez que aparece o anjo, o termo malar, uso corriqueiramente sendo utilizado, geralmente ele está na figura ou na forma de um ser humano, conversando com os seres humanos. Eu não estou dizendo que os anjos não têm asa, eu estou dizendo que você não tem essa representação direta do anjo com 2 asas. O que você tem é o querubim e o serafim. Querubim em Ezequiel, serafim em Isaías. E no Apocalipse, capítulo 4 e 5, você tem a junção da imagética de Isaías 6 e Ezequiel 1 a 3, indicando que o serafim e o querubim são, na verdade, a mesma classe de seres celestiais. Então, essa seriação que a gente faz, né, pelas características deles, só para dizer que esses anjos não podem ser divinos, na verdade não é bíblico. Em realidade, um anjo é um mensageiro, seja ele de natureza, um ser criado ou de natureza divina. Exato. A referência que você trouxe agora há pouco a Josué, na aparição do anjo do Senhor, como príncipe do exército, é muito significativa, porque ela também nos ajuda a informar a posição desse ser, ou a função desse ser, que é Deus, é o Cristo pré-encarnado. Ele vem como guerreiro, ele tem uma mensagem de salvação e com essa mensagem ele batalha para libertar o seu povo. Ele desce para fazer o povo subir. Lembra que o povo está debaixo de uma opressão e o povo não tem condição bélica, material, econômica de se libertar daquela opressão. O povo está debaixo de um regime ditatorial para o qual não há esperança. É preciso, portanto, que um grande guerreiro venha fazer a batalha. Isso, de novo, se conecta ao proto-evangelho. Haverá o descendente da mulher, que é Cristo, que virá para enfrentar o dragão, esmagar-lhe a cabeça, para quê? Para devolver à mulher, que é a humanidade, o reino que lhe foi usurpado por ocasião da queda. E o Egito é um protótipo disso. O faraó é a serpente, não é, do Éden ali, materializada na figura de um tirano opressor que acorrentou o povo de Deus e não permite que o povo tenha liberdade de adorar a Deus. Então, para essa situação não há solução, a não ser que o próprio príncipe do exército do Senhor venha para fazer libertação. E é isso que Cristo faz. Isso tem aplicação na nossa vida. Nós não temos condição de nos libertar do poder do pecado e do mal. Nós somos presos ao pecado, ao diabo, pela própria natureza humana. Só há um jeito de a gente se libertar, é Cristo. E Ele já venceu e nós precisamos permitir que Ele vença de novo na nossa vida. Isso nos faz lembrar o texto, essa descrição que você fez, o texto de Daniel 12, claro. Né? O texto escatológico. Naquele tempo se levantará Miguel. Então, o nome usado para o Senhor Jesus Cristo, que é o nome de batalha, o nome angelical, o arcanjo Miguel, exatamente. Interessante que a gente, ao ver o que esse anjo vem fazer, né, e o capítulo 3 fala sobre isso, estudamos no nosso guia também, sobre essa descrição, né, descrição direta sobre o que o anjo, por que eles têm que vir. Ele teria que vir e libertar o povo. A gente tem isso do verso 7 ao verso 12 do capítulo 3, né? E o termo aqui fala, tem alguns, a descrição aqui tem alguns termos, tem uma certa terminologia muito interessante. A primeira delas é o termo tseakatá, né, ou tseakatam, né, o clamor deles. O tseaká é um termo muito forte no texto bíblico, né? O clamor que Deus ouve não é um clamor qualquer, né? A ideia aqui é de um barulho ou de algo tão forte que disturba, né, Deus no céu, que mexe com ele, que mexe com o coração dele. Obviamente isso aqui é um antropomorfismo, né? A ideia não é que Deus estava dormindo e foi acordado pelo clamor, mas a ideia é que mexeu com o coração de Deus. Ver o que acontecia, mexeu com o coração de Deus. Ele vai responder ele vai responder à altura, né? Então ele vai ouvir atentamente, que é o Shema, vai ver e vai se deixar ser conhecido. Exato, e esse é um ponto interessante porque a arrogância horizontal no texto bíblico geralmente pressupõe a queda horizontal. Então quando um rei se torna muito arrogante em relação ao outro, o texto bíblico sempre propõe que a próxima coisa é a queda. Só que a arrogância vertical pressupõe a entrada de Deus no conflito. E nós vemos isso na profecia de maneira muito clara, e aqui no livro de Êxodo a mesma coisa. Mexeu com o povo dele, mexeu com ele. Tocou na menina dos olhos dele. Mexeu com o que ele tem de mais precioso na terra.
E isso mexe com o interior de Deus. Parece, essa descrição aqui é a descrição de algo forte para Deus, de um coração apaixonado. Tanto que ele fala várias vezes nesse trechinho aí, né? Meu povo, né? Exatamente. Essa cláusula é importante. Exato, que é uma terminologia da aliança. Cláusula da aliança. E essa cláusula, ela vai prosseguir em toda a Bíblia, né? Meu povo, quando você chega lá em Apocalipse 21 e Apocalipse 22, consumação de todas as coisas, Deus estará com o seu povo e eles estarão com ele. Então, a questão de correspondência, que são as mesmas cláusulas da aliança que vem. Sim, e a linguagem que segue quando ele começa a utilizar meu povo, a aliança é uma linguagem de acalento. É muito interessante. Veja que o verso 8, pela primeira vez na Bíblia, nós temos a expressão terra que mana leite e mel. Até aqui, essa expressão não tinha acontecido na Bíblia ainda. Quando ele falou com os patriarcas, ele não falava do leite e do mel. A terra do Cananeu, do Ferezeu, né? Exato, era a terra dos povos. A partir daqui, ele está vendo esse povo massacrado, doído, machucado, e Deus, filho, eu vou te dar leite, eu vou te dar mel. No verso 10 ele fala com Moisés, vem agora, você vai libertar meu povo. Eu vou te enviar para libertar o meu povo. E aí Moisés tem a reação que teve, né? Quem sou eu, né? Eu acho interessante isso na Bíblia, porque me lembra Isaías, quando Isaías contempla, né, que ele, ai de mim, porque sou um homem, né, de lábios impuros. Toda vez que Deus se manifesta assim, para comissionar, é importante que o ser humano tenha essa reação do seu senso de indignidade, né, e da sua necessidade, né, da intervenção divina primeiro nele, para ele poder realmente se tornar esse instrumento. Essa visão correta que Moisés teve de si mesmo vai prepará-lo para a visão que o próprio Deus vai dar dele mesmo. Porque a gente tem aqui, ó, no versículo 10, né? Verso 11, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Acho que Moisés ele fez a pergunta certa. Sim. Quem sou eu? Então acho que primeiro nós temos que ter uma visão da nossa indignidade. Ao mesmo tempo damos valor a quem somos filhos de Deus, formados à sua imagem e semelhança, mas não temos mérito algum, em nós não reside a força. Então acho que essa visão correta vai preparar para aquilo que Deus vai revelar dele mesmo no próximo texto. Eu achei interessante que o Gui aqui, né, usou a expressão humildade, né? Porque a humildade, o senso de indignidade foi tão importante de Moisés. Essa palavra humildade, no dia a dia da igreja, às vezes eu percebo que ela cria uma certa confusão, porque às vezes as pessoas têm ideia assim, de humildade, a pessoa que não é estudada, ou a pessoa que financeiramente é mais desprovida, mas isso não é humildade no contexto bíblico. Humildade aqui é a gente reconhecer quem somos e quem não somos. Exato. Né? E Moisés teve essa humildade de saber que ele não era, né, o cara, né, para essa obra. Essa mesma pergunta, quem eu sou, que reconhece, né, essa realidade, ele ouviu de outro antes de fugir do Egito. Quem és tu? Exato. Quem colocou você sobre nós juiz, como né? juiz? Né? Então, perceba, de novo, dentro daquela questão da luta de identidade dele, que nós já conversamos. Moisés está buscando entender quem ele é. E toda a resposta que ele dá, enquanto ele dava a partir de suas próprias forças, nunca era adequada. Quando ele mata alguém, o egípcio, não é adequado. Quando ele toma por ele mesmo as rédeas do projeto, não é adequado. A partir do momento quando ele entende plenamente, olha, Senhor, eu não sou nada, eu só tenho um cajado aqui na minha mão e a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso. Né? Humanamente pensando, né, nesse contraste é realmente interessante, né? Porque Moisés tinha 40 anos, no auge da virilidade, né, assim, totalmente preparado militarmente falando, quer dizer, não existiu um momento que ele estivesse mais pronto. Um homem de 40 anos é sempre um homem preparado. Exatamente, isso fica bem claro, Quer dizer, mas ele está no auge, né, ou seja, não existia nada na percepção dele, um momento que ele estivesse mais pronto para fazer. Agora a gente está na fase dos 40, a gente tem esperança que quando chegar em 80 a gente vai estar com Moisés. Tomar a terra ainda vai ter um projeto pra gente. É possível que tenha, né? É interessante que essa pergunta é importante, né? A ideia de admitir quem é. Então, Moisés fez isso e um dos patriarcas também fez lá no passado, inclusive o nome do patriarca é mencionado, Jacó. Lembra quando aquele encontro lá de Deus com Jacó? Sim. E Deus faz uma pergunta importante. Qual é o seu nome?
Né? Então era importante que Jacó ele voltasse e reconhecesse verdadeiramente quem ele era. E a resposta dele é muito simples, né? São somente 4 letras, que é o nome dele, Jacó. Não tenho mais nada a falar, eu sou isso aqui mesmo. Então acho que essa pergunta foi dirigida aos patriarcas, foi dirigida a Moisés, e essa pergunta é dirigida a cada um de nós também. E é importante a gente refletir verdadeiramente quem somos. E o nome do Senhor é a grande resposta para o encontro da nossa identidade. Quando a gente conhece quem é Deus, a gente conhece quem nós somos, né? Fala um pouquinho, Felipe, sobre o nome do Senhor nesse minutinho final, ou minutinhos finais que temos nesse bloco. Sim, o texto bíblico aponta para a identidade de Deus. E a identidade dele é veiculada ou vinculada a esse nome especial, que até aqui, segundo o texto, Deus não havia utilizado ainda. Embora nós o tenhamos em Gênesis, mas ele não se apresenta com esse nome. Na sua Bíblia, né, ou nas nossas Bíblias, a gente tem em português ali o Senhor em caixa alta, né, demonstrando que ali está um nome específico de Deus. É esse nome, por exemplo, que aparece nos 10 mandamentos: não tomarás o nome do Senhor, o nome específico dele, em vão. E no texto de Êxodo, aparentemente esse nome tem raiz ou está conectado com o verbo ser, o verbo hayá, ser, estar, o verbo de ligação no hebraico, que a ideia aqui é identificá-lo como a essência da existência. Esta era uma forma dos reis falarem na diplomacia ou nas cartas da antiguidade. Eu sou o rei tal, da região tal. E Deus, quando ele aparece dizendo, eu sou o que sou, ele está dizendo assim, eu sou o rei dos reis. Eu sou a própria essência, eu sou a própria existência. De mim, tudo, exatamente, procede a vida de todos vocês. E é esse que é o doador da vida, que envia você para fazer a obra que agora eu lhe dou. O autoexistente, né? Exatamente, é o alto escalão, chamando um soldado do mais baixo escalão. Isso eu acho, é o general do universo, chamando o soldado raso e dando para ele uma missão que para nós é grande, mas para Deus era a coisa mais simples do mundo. Que coisa linda, obrigado. Muito bom saber que Deus Todo-Poderoso, Ele olha para nós e quer nos usar nesse serviço tão especial, né? Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho agora, não saia daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Já estamos de volta agora para o último bloco do programa Lições da Bíblia. E você sabe que o Lições da Bíblia é a nossa conversa semanal aqui sobre temas profundos da Palavra de Deus, do jeitinho que o nosso guia de estudos sistematiza. E nessa temporada a gente está estudando o tema do livro do Êxodo. Eu vou fazer uma perguntinha. Você já tem a sua lição? A lição é uma bênção, é um maná de Deus que cai quentinho todo dia para nutrir sua vida e a sua família. Então, eu recomendo muito que você tenha esse produto na sua casa, esse livro que acompanha a família brasileira e, por que não dizer, mundial, há muitos anos, ajudando as pessoas a conhecer mais a Palavra de Deus. Você quer conhecer mais? Quer saber como adquirir esse material tão especial? Então, acesse lições.cpb.com.br e você vai descobrir como adquirir a nossa lição e você vai ter na sua casa. Você pode fazer uma assinatura para receber a cada trimestre, você pode adquirir avulso, enfim, você tem possibilidade de ter de diversas maneiras esse material para abençoar a sua vida e a sua família. Exinaldo, vamos continuar conversando aqui sobre o tema do nosso guia de estudos, porque Deus está chamando Moisés. Depois de 40 anos que ele está habitando no deserto de Midian, Moisés certamente tinha recordações da sua família, do seu povo no Egito, mas se sentia bastante incapaz de fazer aquilo que precisava ser feito. Lembra que quando ele saiu de lá, ele tinha 40 anos, ele imaginava que tinha força para fazer e não deu nada certo. Agora ele tem 80 e Deus reaparece ou aparece para ele com um chamado especial. Interessante, nesse momento, Deus ele é muito enfático aqui no capítulo 3, no versículo 10, Deus ele é muito direto no chamado, vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Do verso 11, do versículo 11 até o versículo 19, mais ou menos, Moisés ele levanta 5 objeções. E aqui a gente percebe a ideia de réplica e tréplica, de Moisés para com Deus. Dessas 5 objeções, é interessante a gente analisar. 2 são perguntas. As 2 primeiras são perguntas e as últimas 3 são afirmações. Quando a gente lê atentamente essas objeções de Moisés, a gente percebe que
Nas duas primeiras, que são perguntas, Moisés ele está certo. Ele está no caminho certo. Por exemplo, a gente discutiu isso no bloco anterior. A primeira pergunta ele fala, quem sou eu? Exatamente uma análise de quem era ele. Acho que a gente precisa fazer essa análise. Humildade, né? Da questão da humildade. Na segunda pergunta ele fala, qual é o seu nome? Acho que é importante saber a identidade de Deus, né? Conhecer a Deus. Então aqui nessas duas primeiras objeções, as quais Deus responde, é importante mostrar também que diante de cada objeção Deus respondia Moisés. Nessas duas primeiras aqui Moisés está certo. A questão da nossa identidade e da identidade de Deus. A visão que eu tenho de mim mesmo vai determinar qual é o tipo de visão que eu tenho de Deus. Ou então posso vice-versa. A visão que eu tenho de Deus vai determinar a visão que eu tenho de mim mesmo. O problema estava nas três últimas, que ele não faz perguntas, ele faz afirmações, né? Não crerão em mim, eu não sei falar e envia outro. Aqui Moisés está fazendo afirmações. Quais são que nós podemos tirar daqui? Quando ainda estamos fazendo perguntas, nós estamos no caminho certo, que estamos na atitude de aprendiz. O problema é quando nós estamos fazendo afirmações. Eu acredito que essa é uma lição muito importante para nós, principalmente quando temos uma missão diante de nós. Na verdade, quando nós estamos fazendo perguntas, estamos na atitude de aprendiz. E quando estamos fazendo afirmações, já não estamos mais em atitude de aprendiz. Acho que essa é uma lição importante desse quadro aqui, desse diálogo entre Moisés para com Deus. Algumas dessas desculpas, elas são interessantes porque elas refletiam provavelmente o estado dele depois de vários anos no deserto, né? Especificamente a desculpa, eu não sei falar, né? Eu sou pesado de língua, possivelmente refletia aos 40 anos, são 4 décadas sem falar aquela língua que ele cresceu falando, né? Quem fala mais de uma língua sabe, né? Que ela sempre vai estar lá, disponível, mas ela é passível de ferrugem, né? Ela enferruja e devagarinho você não vai conseguindo mais falar. Então, é interessante que, embora ela seja uma escusa, ela é baseada na realidade. Geralmente as desculpas que nós damos para Deus são assim. Muitas coisas que a gente fala para Ele quando Ele nos chama são verdade. Senhor, meu trabalho é pesado demais. Senhor, esse dia eu tenho que trabalhar, eu não tenho como ir para a igreja. Senhor, naquele outro dia lá, ou naquela outra situação, está pesado demais, eu não tenho como ajudar nesse ou naquela posição que o Senhor me chama a servir. Mas o ponto aqui é bem claro, não é o fato de que das nossas desculpas estarem enraizadas ou conectadas com a realidade que elas são aceitáveis para Deus. Porque quando Deus chama, Ele não está chamando você pronto para fazer algo que você é capaz, mas Ele está te chamando para fazer algo que possivelmente você não é capaz. E é essa a maior qualificação que você tem. Então, o ponto dele ter uma desculpa plausível para Deus isso não significava nada. É bem tênue isso, né? Porque ele passou de uma posição positiva, né? De reconhecer a sua indignidade, a sua falta de capacidade, para uma posição de rejeição do poder de Deus, né? Ou seja, a partir do momento que Deus prometeu para ele, não, mas eu vou com você, né? Você não tem que ter medo. Isso me fez lembrar, sabe, uma história que eu vivi com meu filho, que hoje é o mais velho, quando ele era criança. A gente estava brincando, né, no quarto, estava escuro, ele estava com medo de ir pegar o brinquedo no quarto dele. Eu falei, vai lá, ele não foi. E aí eu levantei e fui com ele, mas não acendi a luz. E quando eu voltei, Deus me fez pensar, tá vendo? Às vezes na vida é assim, eu não removo a escuridão, mas eu vou com você. Legal. Quer dizer, quando Deus deu a Moisés a certeza de que ele ia com ele, mesmo que as escuridão, os problemas não houvessem sido removidos, Moisés podia ter confiado, né? E podia ter ido. Tanto que Deus se ira com ele, né? Falou, teu irmão está vindo aí. Não, isso é tão forte, pastor, muito bom, excelente, que as respostas que Deus dá para ele são respostas que seriam compreendidas do ponto de vista dos magos como fantásticas, não há dúvida, mas que não eram fora do dia a dia deles, porque eles conseguem contrafazer. Eles mesmos fazem o cajado deles virarem cobra, eles fazem a lepra aparecer novamente. Então, eles conseguem, entre aspas, contrafazer aquilo que Deus deu para ele. Então, a resposta que Deus dá para que ele vá é singela, é interessante. O primeiro sinal, na verdade, que Deus deu, e a gente conversou isso no bloco anterior, é o próprio nome dele. Diz que eu sou enviou.
Ele falou, mas senhor, mas isso aí não É muito é pouco. pouco Eu demais. sou o que sou. Tá bom, o que você tem na mão aí? O que você tem aí? Eu tenho um cajado. Tá, joga esse cajado no chão. Né? Então, Deus vai trabalhando com ele, não para dar poderes mágicos que convencerão o Egito, porque esses poderes não convencem. Quando a gente vai para a história, eles não convenceram o povo. Parece que Deus está tentando explorar as fraquezas de Moisés. Você não consegue falar, né? Você não tem mais nada, né? Você só tem um cajado. Olha só, né? Justamente por isso que você vai só com essas coisas para a obra que eu estou te dando. Eu acho muito importante isso, porque o chamado de Deus é com que a pessoa, é quem a pessoa é e é com o que ela tem. Porque tem gente, às vezes, na igreja pensa assim, olha, pastor, se eu tivesse esse dom, eu faria isso. Poxa, se eu tivesse esse recurso, eu faria isso. Cara, mas Deus não está te chamando com um dom que você não tem, nem com o recurso que você tem. É com o que você tem. Exatamente. Né? Isso me fez lembrar aquela multiplicação dos pães, né? Quando Jesus fala para ir lá, dar pães para o pessoal fala, mas não tem aí. Aí Jesus pergunta, o que tem aí? Ah, tem 5 pães, 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Nas mãos de Jesus foi suficiente. Perceba a transformação disso no texto. Então, a transformação das posses e da inabilidade de Moisés no poder de Deus no texto. A gente vê isso, por exemplo, no capítulo 4, verso 1, Moisés respondeu, mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão, o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés, o que é isso, Moisés? O que é isso que você tem na mão? É uma pergunta simples, que dá origem a toda a dinâmica, né, que nós estamos conversando aqui. Depois de toda a conversa, lá no verso 20 do capítulo 4, quando Moisés já está ali, beleza, eu vou ter que ir mesmo, o Arão vai vir me encontrar aí e tal. O verso 20 descreve algo fantástico. Então Moisés tomou a mulher e os filhos, fez com que montassem num jumento e voltou para a terra do Egito. E olha a última frase do verso. Moisés levava na mão O bordão de Deus. o cajado de Deus. Antes era o cajado dele, aquele cajadinho ali que servia para o dia a dia, era aquela coisa pequena, como o pastor falou, a posse pequena, a posição social pequena, a situação de vida pequena. Exato, mas na mão de Deus, Se torna dele. irmão, é a posição pequena de Deus, é a posse pequena de Deus, é o cajado de Deus, não precisa de mais nada. E vai ser o suficiente. Exatamente. Eu fiquei pensando, quando vocês falavam aí, que o deserto é um lugar de transição. Mas que parece que, depois de 40 anos vivendo lá em Midian, Moisés fez do deserto a sua terra, a sua casa. E achou que era ali que ele tinha que ficar, e é ali que ele terminasse seus dias. Perdeu, né, quem sabe, a sensibilidade com as necessidades do povo lá. Perdeu a vocação, a chama. Então, Deus vai ao deserto para tirar Moisés de lá. Às vezes a gente também quer fazer das nossas experiências espirituais, às vezes do passado, ou alguma coisa que a gente se acomodou com elas, o nosso ponto final, né? Deus, Ele nos move para realidades superiores. A gente tem que estar sempre aberto às surpresas do Espírito, para onde Deus quer nos levar. Às vezes a gente fica numa posição só e impede que Deus faça grandes coisas. Então, eu diria o seguinte, vamos deixar Deus nos surpreender. Ele vai fazer grandes coisas por nós. Não vamos nos apegar mesmo às coisas boas que Deus nos dá, porque Ele tem coisas melhores para nos oferecer mais na frente, né? Vamos seguir para a gente concluir, porque apareceu, Felipe, uma coisa forte nesse texto, a gente tem pouquinho tempo, mas precisa falar dele, que é aqui na lição de quinta-feira, quando Moisés deixa de fazer algo muito importante. Nessa ida para o Egito, né? Sim, a gente tem ali o relato da circuncisão, né, do filho de Moisés. Ela ocorre ali no capítulo 4, verso 18 até o verso 31, e é um relato meio enigmático do ponto de vista literário, né? Quando a gente lê ele em si, você não vê uma menção no hebraico a Moisés. Obviamente, o primeiro verso ali, 18, Moisés voltando está ali, ele tomando a mulher está ali, mas quando você chega na parte em que o anjo quer matar Moisés, em hebraico está ali o sufixo pronominal da terceira pessoa masculino singular, que significa o quê? Matá-lo. Matá-lo, né? É óbvio que dentro da narrativa é Moisés, né? A gente percebe no fluxo da narrativa, mas a hesitância de usar o termo Moisés parece que carrega consigo uma mensagem muito forte.
né? Parece que o texto evita dizer que Deus queria matar Moisés, Por causa do chamado. porque ele acabou de chamar Moisés, né? Só que não deixa de esconder o fato que Deus queria matar Moisés. Pode ser um eufemismo também, uma suavização da... Sim, não há dúvida, mas... É o próprio Moisés que está na Exato, ele falou, rapaz, eu acho que ele queria me matar, mas eu não vou falar tão forte isso. Então, assim, parece que essa tensão dentro do texto tem uma função ali. Eu percebo, desculpa, Felipe, eu percebo aqui também que Moisés, sendo ele mesmo escritor, como assim cremos, percebo que Moisés quer verdadeiramente esconder algumas coisas, ou ocultar algumas coisas, ou não revelar totalmente, né? Por exemplo, quando você percebe a atuação de Zípora, aqui, ó, no verso 24, estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar, que é o texto que estamos discutindo, certo? Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse, sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. E ela disse ainda, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Esse evento aqui, essa atuação de Zípora me mostra que houve uma discussão antes do casal. Houve alguma coisa que ele quis fazer e Zípora resistiu. E me parece que de forma velada, Moisés está querendo dizer alguma coisa para nós. Ó. Ela, em determinado momento, está mandando. Deu um adiadão ali, né? Exatamente. Parece que ele está querendo velar alguma coisa aqui do E ao mesmo tempo demonstrando que a gente precisa fazer as coisas de Deus com correção. Exato. O chamado divino não é um salvo-conduto para a gente fazer coisa errada. A gente tem que fazer sempre o certo. E Deus está chamando você. E o chamado de Deus está na Bíblia. E se está na Bíblia é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Forte abraço e até lá.